Eis porque a doutrina espírita fuge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Eu sou Guilherme Vargas, cumprimento a todos. É uma grande satisfação falar mais uma vez para o Grupo Espírita Fabiano de Cristo. E nesse momento, nesta noite, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, mais especificamente sobre um texto de Emmanuel, ante o livre-arbítrio, que está no Livro da Esperança, no capítulo 7. Não te maravilhes de que eu já lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. Esse é um texto do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7. Nesse texto, João Evangelista traz para a gente uma sequência de narrativas. Quem foi João Evangelista? João Evangelista, além de evangelista, ele foi um dos apóstolos, uma das pessoas mais próximas de Jesus. Ele conviveu com Jesus e traz várias narrativas em si. Além do evangelho propriamente de João, a ele é atribuído também o Apocalipse, né? Então João tem uma importância muito grande no cristianismo, na essência do cristianismo, no convívio com Jesus. E dizem que, algumas teorias dizem que o evangelho de João ele é bem diferente dos outros, né? Mateus, Marcos e Lucas têm um evangelho muito similar, muito próximo. Lucas, que trata um pouco da infância de Jesus, mas João traz um evangelho bem diferente. Por quê? Porque parece que João tentou complementar os outros evangelhos. As informações que não continham os outros evangelhos, João quis trazer para nós. Né? Então, João é essa figura que traz uma sequência no seu pensamento. E nesse momento, no início do seu evangelho, a gente está falando do capítulo 3, então João ele vai falar sobre uma sequência de fatos e começa com um pouco antes desse fato, dessa narrativa, ele vai falar das bodas de Caná na Galileia, que é o primeiro milagre de Jesus, onde foi transformado água em vinho. Então a gente está no início do Evangelho, no início da vida pública de Jesus. E logo em seguida ele diz sobre Nicodemos. Nicodemos seria um judeu, um fariseu, que veio até Jesus e chamando de rabi, de mestre, né? E indaga ele sobre nascer de novo, né? Preciso que nasça de novo. E nessa conversa, nessa interação de Jesus com Nicodemos, ele fala cerca de 3 vezes, em torno de 3 vezes, ele repete a mesma coisa, tanto que na última vez é essa, né? Não te maravilhes que eu já tenha lhe dito, né? Já tinha falado, é necessário que vos seja gerado de novo, é necessário que nasça novamente, né? E Nicodemos fica questionando como é esse nascer novamente, né? Nessa fala que Jesus diz a Nicodemos, nós podemos perceber a reencarnação, a insistência de que nascer de novo significa voltar. Até porque existem algumas outras referências dizendo que isso é o que estava contido, que a reencarnação nos diz de um ser eterno, que voltar a nascer diz de um ser eterno que torna e retorna para a Terra. Então, podemos entender que o livre-arbítrio está ligado não só ao processo reencarnatório, mas ao ser eterno que evolui de um grau de ignorância até a iluminação. Esse é o ser que nós vamos trabalhar. Esse ser somos nós. Nós estamos nesse processo de iluminação e de crescimento. E o que a gente pode perceber em relação a sermos eternos? A nossa, o que vivemos hoje, o Guilherme que fala para vocês hoje, o Guilherme reencarnado desde a década de 80 para cá e sabe até quando, ele é uma fração do ser eterno que se chama Guilherme hoje, que eu posso dizer que sou eu. Então, esse ser, esse momento, essa fala, ela está dentro dessa encarnação, mas pertence a uma evolução
interminável ou terminável, mas uma evolução constante. Como é de nosso conhecimento, o ser nasce, surge, é criado por Deus ignorante. E os processos evolutivos vão transformando, fazendo com que adquira sabedoria, conhecimento, rumo à iluminação. A gente sabe, na condição que estamos, que essa iluminação ela não ocorre de uma maneira tão retilínea e tão fácil. Né? A gente passa por nossos percalços para chegarmos à condição em que estamos e para evoluirmos mais até a iluminação, até retornarmos ao Pai de uma maneira iluminada. Pensando nesse tipo de criação, a gente começa a entender como que as sociedades começam a surgir. O envolvimento de reconhecer o outro, como que um ser reconhece o outro, a existência do outro, como ele interage com o outro, quando ele se reproduz. E a partir do instante em que ele se torna nominal, quando ele tem a consciência da existência de si, questiona a sua existência e pensa na existência de um Criador, de que ele foi criado por alguém, por uma inteligência superior e maior, mais ampla. Né? É a partir desse momento que começa a surgir a consciência, a gente começa a entender o que é liberdade. Liberdade é trazida para nós através da sua capacidade de perceber limites e caminhos abertos. Quando criança, a gente tem um fascínio enorme pela maioridade, né? Pela lei civil, aos 18 anos atualmente, né? Na lei civil brasileira, nós adquirimos a maturidade. E enquanto criança ou já no início da adolescência, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter minha liberdade. Que engano, né? Meu Deus do céu. E aí a gente faz 18 anos. E quantas responsabilidades a gente assume. E aí tá, né? O livre-arbítrio é isso. O surgimento da consciência, da liberdade, é que na nossa capacidade de agir está diretamente ligada àquilo que nós sabemos. E qual de nós, ao fazer 18 anos fizemos tudo o que quisermos, né? Ainda houve um acompanhamento, ainda há um acompanhamento da consciência. Nós somos limitados pela família, nós somos limitados pelo Estado. Mas essa palavra soa um pouco pesada, né? Limitados. Nós somos referenciados pelas instituições ao qual convivemos, né? Ela nos coloca um caminho, de fato, um caminho. E pensando em traçar esses caminhos, o nosso caminho, a nossa referência de caminho é Jesus, porque ele é o caminho para a verdade e a vida. Ele é o nosso referencial ideal de pessoa. Então, nenhum de nós somos vaidosos o suficiente para nos compararmos a Jesus. Porém, nós sabemos que nós perseguimos esse caminho que ele nos traçou, que nos referenciou. E é um caminho cheio de liberdades, é muito mais um caminho cheio de responsabilidades, não é verdade? O Livro dos Espíritos, a partir da questão 825, vai trazer a lei das liberdades. Né? E quando você fala em liberdade, você começa definindo, ou melhor, limitando o que é liberdade. E a pergunta é feita: existem seres, existem espíritos totalmente livres? Né? Existe um ser totalmente livre? Nós somos ligados, a liberdade está ligada diretamente à nossa consciência, a consciência daquilo que é limite, daquilo que é liberdade. Por exemplo, a humanidade está limitada à sua consciência dentro do que é um espaço conhecido, seja para o universo, as fronteiras do universo, seja para o micro, para o átomo, para além do átomo, ante o átomo. Então, nossa consciência, a nossa liberdade está entre essas matérias da nossa consciência. E diz o Livro dos Espíritos, traz para a gente que a liberdade ela já começa a se limitar quando há um convívio com o outro.
qualquer convívio já limita, porque toda pessoa, todo ser é digno de respeito. E se nós somos dignos, todos somos dignos de respeito, todo ser que convivemos nos causa uma interação, e toda interação já me conduz dentro de um processo, já conduz o meu comportamento. Isso quer dizer que a liberdade talvez não seja uma coisa tão boa, tão desejada assim, uma liberdade tão plena dessa, mas que esses limites vão dar caminhos para um direcionamento. Conviver com o outro e dar caminho para a minha construção, a minha referência. Qual de nós não mudou com o convívio com o outro? Né? Todos nós temos experiências, e quanto mais interagimos, mais experiência nós trazemos. Também nós nos definimos mais, e definir é de alguma forma limitar. Convivendo com o outro, interagindo com o mundo, vivendo de fato, é que a gente cresce. Então, construir um caminho, a referência, quando se cria a relação de que crescer, evoluir é construir um caminho, é seguir um caminho, quer dizer que há limites nesse caminho, há direcionamentos. É estranho perceber a liberdade como sinônimo de isolamento, porque quando temos a consciência que conviver com o outro nos causa referência e limites, a gente pode perceber que só terei liberdade de fato quando não conviver com o outro. Porque conviver com o outro, mesmo que seja uma relação tirânica, ela torna uma referência, porque ela retorna de algum momento. Um ato agressivo vai retornar de alguma forma, mesmo que seja um desespero em si. Um ato de profundo respeito pode causar afeto, inclusive, e criar uma relação de diversas formas de afeto. Tá certo? Então, percebermos liberdade como sinônimo de isolamento é não desejá-la, né? Desejar tanta liberdade assim talvez não seja de fato a nosso objetivo. O Livro dos Espíritos também vai trazer algumas outras referências para nós, e a limitação física, a limitação intelectual, as outras diversas formas de limitação financeira que seja, né? São formas de nos colocar dentro de uma condição. Quando alguém renasce, reencarna com limitações intelectuais severas, sem a plenitude dos seus sentidos, de alguma forma foi uma escolha, uma necessidade evolutiva, e essa limitação vai trazer aprendizado. Foi uma forma, esta é uma forma de encontrarmos de fato limites. Então a liberdade em si, ela já nos cerceia, ela na verdade ela não existe, porque nós podemos estar em condições diversas de cerceamento, de ação, da forma de agir. O texto inicial que Emmanuel nos coloca deixa claro para a gente que a nossa liberdade está ligada à nossa capacidade. Liberdade de fazer o que se quer, o que quer, está condicionada à liberdade de fazer o que deve, o que se deve primeiro. Né? Creio que a referência de termos, no caso, o desejo de sermos maior, por exemplo, o desejo de sermos Jesus, um ser iluminado, um ser divino, ele vai trazer talvez a mesma ingenuidade da pessoa, da criança que se imagina com 18 anos, que se imagina na maioridade. A ingenuidade de saber que essa liberdade, que um ser esplêndido, que pode transformar água em vinho, talvez se tivesse de fato isso acontecido, nos daria possibilidades enormes. Mas antes, temos o dever. Hoje, conscientes espíritas que somos, carregamos a consciência de que ser Jesus é ter muita responsabilidade. De fato, qual de nós queremos ser Jesus? Qual de nós queremos trazer responsabilidades a qual não damos conta, ao qual nem temos a condição de imaginar tamanho poder e maturidade para enfrentá-los? Talvez isso nos traga paz.
saber que um dia Jesus foi como nós e saber que hoje ele é um ser iluminado, que cresceu e aprendeu, que podemos crescer e aprender tanto. Isso nos consola, mas também traz a paz no coração de saber que tudo tem o seu tempo. Toda construção merece, deve ser tratada com consciência e paz. Saber que cada passo deve ser dado com firmeza, captando para si um aprendizado de fato. E assim a gente pode conversar mais depois, a gente pode tentar trazer cada vez mais para nossas vidas essas discussões, essa temática que muito nos conforta. E de fato o nosso propósito é esse: levar um pouco de conforto, um pouco de consciência, dar paz aos corações que necessitam saber que toda experiência é válida na evolução, que toda maturidade é trazida através da vivência, adquirida através da vivência. Pisar o chão desta encarnação é muito importante. Respeitarmos, nos entendemos como seres eternos da evolução, criados por Deus. Respeitarmos o nosso processo reencarnatório e ter consciência que nos cabe buscar resignação, ou seja, paz no coração com tudo aquilo que temos que passar. Agradeço a todos e um grande abraço.